para que esteja. Os milagres são obra da fé. José, espírito protetor, votou em 1866. E assim seja. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, boa noite. É sempre um prazer imenso ter dividido esses momentos com vocês. E a gente vai iniciar o raciocínio da noite de hoje a partir de um recado que me foi passado alguns dias atrás. Eu vou explicar para vocês. Alguns dias atrás, estávamos vivenciando, sabe aqueles momentos de prova que a gente passa na nossa vida? Uma situação meio complicada, muito complicada mesmo, que a gente estava suportando, estava enfrentando e estava levando adiante. Não vem ao caso do que se trata, mas o Espiritismo nos ensina que nesses momentos de prova, por mais difícil que a circunstância esteja, a gente sempre pode se refugiar na prece. E através da prece a gente vai conseguir, não quem sabe, acalmar as coisas fora, mas no mínimo acalmar a nós mesmos, para que nós consigamos dar conta das coisas que estão acontecendo. E então a gente fez prece, e lá pelas tantas, numa inspiração de um espírito amigo, pegamos um livro e abrimos o livro ao esmo. E ver, não era o Evangelho, não era um dos livros do Chico, era um livro de poesia. E nesse livro, então, estava escrito um trecho que dizia assim: carrega o fardo que te carrega. Olha que interessante. Carrega o fardo que te carrega. E eu queria me debruçar sobre esse raciocínio com vocês. Por quê? Porque pensemos, geralmente, como a gente lida com as vicissitudes, com as circunstâncias difíceis da vida, nós lidamos da seguinte maneira: nós acreditamos ser um fardo que exige de nós força para que nós o carreguemos. Para que nós enfrentemos a situação como se fosse um fardo que exige de nós força, energia, para que nós carreguemos esse fardo. Só que olha que interessante, diz aquela poesia: carrega o fardo que te carrega. Muitas vezes a gente acredita que nós estamos carregando uma situação, mas de fato é aquela situação que está nos levando adiante, nos carregando adiante. Está dando para nós o ensejo de aproveitarmos essa circunstância e dar um propósito para a nossa existência, um sentido para a nossa luta, algo que nos impele à frente, para que nós não fiquemos parados, ociosos, em algo que é um vício da nossa personalidade. E de vários exemplos que eu podia citar, vários exemplos que a gente acha dentro das obras espíritas, tem dois casos que eu sempre achei muito interessante, que exemplificam bem essa tese. Carrega o fardo que te carrega, leva o fardo que te leva adiante. Um desses casos está lá narrado por André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade. Um livro muito bom, um livro fantástico. E o André Luiz então narra que naquela ocasião estavam ele e o instrutor trabalhando dentro de uma casa espírita, como a nossa, mesmo formato. E adentra aquela casa espírita uma senhora, muito condoída, com as expressões muito abatidas, alquebrada, e ela levava um rapaz, um jovem moço com ela. E ela procura a casa. E ela narra então os problemas que vinha vivenciando com aquele rapaz que era o seu filho. O rapaz sofria de epilepsia gravíssima, de forma que isso já atormentava a ela, a família como um todo, mas sobretudo a saúde do moço, que não conseguia fazer nada, não conseguia trabalhar, não conseguia se manter, tinha vários problemas que advinham daquela epilepsia. E narra então André Luiz que, durante o atendimento fraterno, o que acontece?
o rapaz tem uma crise severa de epilepsia. Ele começa a ter uma crise, começa a se contorcer, cai no chão, a sua face fica rígida, seus membros. A mãe começa a chorar desesperada. E é então que o instrutor de André Luiz fala assim: não temos muito tempo para um exame aprofundado. Porém, precisamos prestar o auxílio e a dedicação a esses irmãos. Então, olha só o instrutor, o benfeitor. Ele falou que ele não tinha muito tempo, tá? Ele se aproxima e ele, ao se aproximar do rapaz, ele já pega todo o quadro e ele narra, então, para o André Luiz que aquelas crises de epilepsia estavam sendo causadas por um espírito obsessor, um adversário ferrenho que socava, dava socos no rapaz. Atingia energética e espiritualmente o perispírito daquele rapaz e causava, assim, a epilepsia da qual ele era vítima. E aquelas crises de epilepsia que já datavam muito tempo, já haviam afetado de uma maneira irreversível o sistema nervoso central daquele jovem. E que se nada fosse feito, em muito breve tempo, o corpo físico não aguentaria e ele desencarnaria. Em breves momentos. E daí a gente fica pensando, a gente lê o livro e a gente diz: nossa, que coisa horrorosa! Que absurdo! Né? Que absurdo! Aquele espírito, um espírito mau fazendo isso para o jovem rapaz, levando a cabo a saúde de um jovem, a saúde da mãe, toda a organização da família. É o que a gente é. Inclusive, é mais ou menos o que o André Luiz pensa. O André Luiz narra no livro que ele fica tomado de um sentimento meio complicado por aquele, o que é? Porque eles não conseguem logo de pronto ver o obsessor. Então, o espírito do benfeitor se aproxima, então o obsessor aparece, o obsessor é levado, então, para a sessão de obsessão, onde eles iriam tentar o desligamento daquele espírito com aquele jovem. E é então que o benfeitor narra o que estava acontecendo. Ele diz assim: em outra reencarnação, esse jovem doente era um médico. Um médico. E ele era de uma família abastada, de uma família muito rica. Ele era um homem muito bonito. Ele era uma pessoa que falava bem, se portava bem, que as pessoas admiravam. Então imagina, um médico, um jovem médico, bonitão, de uma família rica. Mas esse rapaz, ele olhou para o irmão dele e disse assim: não é justo o meu irmão ficar com o mesmo quinhão de herança que eu vou ter da fortuna dos meus pais. Porque afinal eu sou muito melhor do que ele. Eu mereço mais do que ele. Ele não vai fazer nada com essa herança, ele não merece. Ele é uma pessoa tão simplória, ele é uma pessoa tão pequena. Eu sou médico, eu tenho aspirações políticas, de reconhecimento. E ele então começa a conduzir as coisas, de modo que ele dá um golpe no irmão. E deixa o irmão sem dinheiro nenhum da herança da fortuna dos pais. O irmão fica muito abalado. Porém, vai levando as coisas. O rapaz, então, esse jovem médico, olha assim e diz assim: mas sabe o quê? Eu também não acho justo esse meu irmão, que é uma pessoa tão pequena, tão simplória, eu sou tão melhor que ele, eu não acho justo ele ter essa mulher tão bonita que ele tem. Eu mereço uma mulher bonita assim. E começa a seduzir a cunhada, a esposa do irmão. Essa mulher, ela não tinha os anteparos morais suficientes, se deixa levar pelas promessas daquele homem tão garboso, tão bonito, tão rico, e abandona o irmão, o esposo, que era irmão do médico. O homem, então, se vê numa circunstância muito difícil. Roubado afetivamente, sem dinheiro para nada,
abandonado pela esposa, ele tem uma crise nervosa. E nessa crise nervosa, ele avança sobre o irmão. E o que o irmão então opta por fazer? Ele, um médico respeitado, ele dá um laudo dizendo que o irmão era louco e interna o irmão no manicômio, podendo assim ter o seu caminho livre e ninguém fazendo problemas ou criando qualquer tipo de embaraço para ele. Bom, olha só, o benfeitor, o instrutor do André Luiz, ele falou que ele não tinha tempo para se aprofundar, certo? Só de chegar perto ele já pegou todo esse quadro. E ele fala, André, esse espírito, esse irmão infeliz e atormentado, é o irmão que foi passado para trás em outra vida. Você tem raiva dele, você está nutrindo uma questão psicológica em relação a ele e não está vendo que aqui não há vítima e não há algoz. Se nós fôssemos muito além no tempo, nós iríamos ver que esses dois irmãos estão se enganando, se importunando, brigando, um roubando o outro há centenas de anos, há várias reencarnações. Porém, agora, nós precisamos auxiliar nesse quadro. Mas aí vem o ponto daquilo que eu falei. Carrega o fardo que te carrega. Ele diz assim, o instrutor, vamos assim proceder, não apenas por caridade e pela misericórdia divina, mas por merecimento dessa irmã, a mãe. Que ela, diante desse quadro, é a única que está indo adiante com o fardo que recebeu. Ela era a cunhada, era a mulher da outra encarnação. Agora a mãe. Agora a mãe daquele rapaz. Daquele homem que lhe tomou o coração, era a mãe. Um rapaz com problemas, com epilepsia, que ela precisava agora se doar, não pelas coisas que se doou antes, mas se doar agora. Porque eles dois estavam envolvidos naquele problema, envolvidos naquele critério. O algoz agora era a vítima era algoz, e assim eles procediam. Só que ela, que era ponto-chave no drama de outra reencarnação, ela estava conseguindo ir adiante. Como? Carregando o fardo. Só que aquele fardo que ela carregava, que era os cuidados com aquele filho doente, era o fardo que lhe carregava adiante para pagar os débitos de outra reencarnação e conseguir se limpar psicologicamente, espiritualmente e seguir adiante. Percebam, meus irmãos, que aí nesse exame, nesse breve caso, a gente já tem aqui uma diferença muito interessante. Que, por vezes, quando se trata de questão espiritual, nós precisamos colocar o ponto de vista como algo essencial para examinar qualquer coisa, qualquer caso. Nesse caso em específico, algo doloroso, algo difícil, pela atitude que aquela mulher tinha em tratar, não se vitimizando, não se achando uma pessoa injustiçada por Deus, não querendo pena de ninguém, mas agindo como uma mãe zelosa, cuidando do filho doente, ela estava indo adiante. Ela estava marchando adiante. Ela estava indo. Quando as coisas do mundo, os assuntos da vida corpórea eram complicados, dolorosos, difíceis, fardos pesados, ao mesmo tempo, era a porta de iluminação que lhe iluminava a noite que ela havia criado dentro do seu coração e da sua mente em outras encarnações. E é disso que nós vamos falar. Sobre esse aparente contrassenso que nós vemos. Sobre o que é, de fato,
essa verdade espiritual e o que é essa questão material. Afinal de contas, e obviamente, sem conseguir encerrar a discussão, mas apenas plantando o raciocínio, para que nós saiamos daqui pensando sobre isso e tragamos para a nossa vida cotidiana, quem sabe, as consequências da reflexão que a gente pode fazer a partir daqui. A gente quer dividir com vocês 2 textos, que obviamente eu não vou ler, que eu não quero tomar o tempo de vocês, mas 2 textos primorosos de Emmanuel, que estão em 2 livros diferentes. Num livro, Palavras da Vida Eterna, no outro livro, Linha de Luz, da série Fonte Viva. Mas esses 2 trechos estão praticamente enlaçados, porque Emmanuel fomenta nesses 2 textos o mesmo versículo. O mesmo versículo. Sabe que versículo é? É aquela passagem que está lá, quem sabe, na fala mais importante de Jesus no Evangelho. Não estou falando de ato, estou falando de fala. Sabe quando? Na última ceia. Na última ceia, Jesus ali reunido com seus discípulos, ele começa a falar para eles, tal qual fosse um testamento oral, de tudo que eles iriam vivenciar, de tudo aquilo que eles iriam passar, de tudo aquilo que iria acontecer com ele e com os seus discípulos. É como se naquele momento Jesus não estivesse apenas se despedindo dos seus discípulos. É como se naquele momento ele estivesse marcando o caminho do que eles deveriam fazer a partir dali. E ele não fala então na posteridade apenas para aqueles discípulos. Ele fala para todas as pessoas que em algum momento pegam a vida de Jesus para analisar nem que seja um fragmento dela. E nesse momento Jesus começa a narrar tudo o que iria acontecer com ele, o que iria acontecer com os discípulos, e ele fala assim, a certo momento: lhes digo essas coisas para que tenhais paz. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não a paz que o mundo vos dá. No mundo só achareis tribulações, mas tenhais bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus. Vou repetir para vocês guardarem. Lhes falo essas coisas para que tenhais paz. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não a paz que o mundo vos dá. No mundo só achareis tribulações, mas tenhais bom ânimo, eu venci o mundo. É esse pequeno trecho que Emmanuel faz 2 textos. O primeiro texto é na vitória real e o segundo, a paz do mundo e a paz do Cristo. Eu não vou ler os textos, mas eu vou fazer alguns fragmentos dele. Nesse primeiro texto da vitória real, que está lá no livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel começa o texto dizendo assim: cabe examinar a posição do mestre no momento em que ele falava essas coisas. No momento que ele asseverou aos seus discípulos tão amados: eu venci o mundo. Qual era a situação de Jesus naquele momento? Naquele momento. Breves momentos antes de ser preso. O que Jesus vivenciava? Ele, aos olhos mundanos, ele não passava de um perdedor vulgar. Vamos examinar? Ele sabia que um amigo que ele amava havia lhe traído. Ele sabia. Ele sabia que os outros discípulos que estavam com ele não entendiam de fato tudo que ele havia passado 3 anos ensinando. Eles ainda acreditavam numa vitória como se Jesus fosse um conquistador que as profecias, tal qual eles interpretavam, apresentavam. Jesus sabia que ele era o inimigo número 1 dos mais poderosos daquela época, naquele momento. E que aqueles homens queriam o prender, e iriam conseguir o prender, por causa da traição de um amigo querido.
Ele não tinha nada. Tal qual ele falava, nenhuma pedra para repousar a cabeça. Muitas das pessoas a quem ele havia se doado, curado, ajudado, lhe viravam as costas. Ele sabia que na hora culminante de todos os sofrimentos que ele iria passar, porque ele sabia exatamente por tal e qual circunstância ele iria passar, porque ele narrou todas essas circunstâncias para todos os seus discípulos. Ele sabia o que ele iria passar, e ele sabia que naquele momento só a sua mãe e um dos seus companheiros lhe acompanhariam. Todos os outros lhe negariam e lhe abandonariam. Então, meus irmãos, entendamos. Do ponto de vista do mundo, Jesus estava derrotado. Porém, ele mesmo assevera, sem nenhum questionamento ou dúvida: eu venci o mundo. Um mundo que aparentemente lhe apresentava como um derrotado vulgar, era um mundo que ele dizia que havia vencido. Olha que ideia que parece um contrassenso. O que Jesus quis dizer com isso? Então nós vamos para o outro texto. Para o outro texto do irmão. Onde ele fala a paz do mundo e a paz do Cristo. E ele se debruça sobre a primeira parte que Jesus diz assim: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Mas não dou a paz que o mundo dá. Porque no mundo só encontrareis tribulação. A paz que o mundo dá é uma paz diferente do que a paz que o Cristo oferece. São circunstâncias distintas. Parecem circunstâncias que não se fecham. Porque Jesus aponta, e todos, meus irmãos, todos os espíritos falam a mesma coisa. A questão material, por vezes, inebria tanto o ser que, não raro, a pessoa acaba se perdendo no caminho. E quando eu falo de questão material, eu não estou falando aqui de uma questão monetária, de dinheiro. Não é isso. Eu estou falando das ilusões que a vida material impregna em nós mesmos. Porque é isso que Emmanuel fala a certo momento. Emmanuel diz: o mundo à nossa volta é um mar de ilusões. Nós vivemos numa ilusão. Então, por que ilusão? Porque nada é real. E ele fala a certo momento: tudo o que os olhos encarnados veem, ou está morto, ou está morrendo. Olha só. Tudo que os olhos encarnados, nós encarnados, vemos, ou está morto, ou está morrendo. Eu me lembro de um espírito que volta e meia se manifestava nas nossas reuniões mediúnicas lá na nossa casa espírita. E ele era muito engraçado, porque ele sempre começava dizendo assim: quando eu era morto como vocês. Ele dizia: quando eu era morto como vocês, eu acreditava nisso, naquilo. Agora que eu estou vivo, eu sei que não é mais assim. Ele falava. Porque a noção que ele tentava passar era essa. No momento que nós aqui encarnados estamos, mergulhados nesse psiquismo, nessa densidade material, com o esquecimento do passado, porque isso, sim, é uma dádiva divina, que nós conseguíssemos esquecer o nosso passado, para que nós não andássemos curvados e cheios de culpa nessa reencarnação, para que nós conseguíssemos reprogramar e fazer adiante a nossa história, reescrever a nossa história. Quando nós aqui adentramos, mergulhamos na materialidade, as coisas turvam-se, as circunstâncias se modificam e nós, não raro, estamos envolvidos na materialidade a ponto de pensar que essa vida é a vida real. Nós cometemos um equívoco. Qual é o equívoco? Nós confundimos, acreditamos que a nossa vida é a vida do nosso corpo físico. E no momento que nós nos confundimos com um corpo físico,
acreditamos que a única vida é a vida do corpo físico, o que acaba acontecendo? Nós focalizamos a nossa existência em assuntos periféricos à nossa evolução. Assuntos que não acrescentam nada ao nosso eu espiritual. E nós focalizamos esses assuntos, vamos atrás desses assuntos, condicionamos e criamos uma ilusão de felicidade em cima dessas buscas materiais, dos gozos, das sensações físicas, e acaba acontecendo o seguinte: nos desconectamos do fio condutor da nossa existência. E no momento que nós nos desconectamos desse fio condutor, nós nos desconectamos de nós mesmos, e aqui dentro abre um vazio existencial. E esse vazio, que a gente fica vivendo uma vida com um vazio dentro de nós, a gente tenta preencher esse vazio com as coisas materiais, com as coisas que nós acreditamos ser essenciais para a nossa evolução. Porque nós acreditamos que a nossa vida é a nossa vida material. E a gente acaba vivenciando a experiência que Joana de Ângeles versa. Ela diz assim: viver, buscar a felicidade nos gozos materiais é como tentar matar a sede com a água do mar. Quanto mais você sofre, mais sede tem. E você morre desidratado com o corpo cheio de água. Interessante, né? A busca que a gente se concentra passa a ser essa busca. Nós intensificamos a nossa ilusão. Nosso mundo hoje, meus irmãos, e esse raciocínio é um raciocínio que a gente obrigatoriamente tem que fazer. Ainda mais nós que somos pais, mães, avós, nós precisamos intensificar esse raciocínio. Porque a gente precisa entender o que está acontecendo nesse mundo que cada vez é mais rápido, cada vez nos pertence menos. Porque a gente ama pessoas que são mais novas que nós, mais jovens que nós, estão vindo na essência daquilo que nós criamos. O nosso mundo hoje, embora ele melhore, embora ele apresente tantas circunstâncias para sermos felizes, ele nunca pareceu tão triste, quebrado e complicado. Não concordam comigo? A gente tem tudo à nossa disposição para termos experiências fantásticas de felicidade, termos vidas plenas, prósperas, felizes, e nunca fomos pessoas tão tristes, com tantos problemas. De modo que se nós somos umas 30, 40 pessoas aqui, no mínimo 10 usam algum remédio com psicoativo para nos fazer dormir, nos fazer relaxar, nos acordar, algum antidepressivo, algum remédio que mexa na nossa química cerebral para nos equilibrar. Sabe por que essa amostragem pequena aqui? Porque é a amostragem que nós temos no nosso mundo hoje. E por que é assim? Por que nós estamos vivendo esse paradoxo? Por que nós estamos vivendo esse contrassenso? Num mundo que oferece tantas oportunidades, tantas facilidades, onde a vida parece que pode ser tão mais plena, nós estamos vivenciando tantas dores, porque nós estamos envolvidos, mergulhados nessa ilusão material. E o nosso mundo, quando eu digo a nossa coletividade, a nossa sociedade, nunca esteve tão mergulhada nessa fantasia. Nós intensificamos essa fantasia de uma forma que eu acho que lá os espíritos da codificação kardeciana, quem sabe, não imaginavam. Porque nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e, por exemplo, nós vamos pegar lá um recado do bispo Adolfo. O bispo Adolfo vai lá e vai dizer assim: porque vós, a sua geração, é uma geração que tem colocado a sua busca na questão material, e vocês incensam as pessoas vencedoras do mundo, e aquelas pessoas que são vencedoras do espírito, vocês relegam
Ele falou isso em 1857. Já pensou se ele tivesse vivo hoje no século XXI? Ele tá, né? Mas já pensou se ele tivesse... O que ele ia falar agora? Falou, nossa, é muito pior. Pior, ou maior, ou mais forte. Porque nós nos deixamos levar nessa concepção. E construímos para nós essas concepções, esses arquétipos de felicidade muito bem postados. E nós acreditamos que a felicidade é aquilo que, quem sabe, aparece no Instagram. Vamos pensar? Vocês já viram? Eu acho, eu não sei se... Tomara que quase ninguém de vocês aqui tenha Instagram. Tomara. Tomara! É horrível! É horrível! É horrível, mas quem conhece... Parabéns! Parabéns! Eu tive que resistir até que, por questão profissional, fui obrigado a fazer. E eu me deparei... eu me deparei com uma realidade que eu fiquei pensando assim, dias atrás apareceu uma pessoa lá. Para seguir lá. Eu olhei, e não conheço essa pessoa, não sei quem essa pessoa é. Quando eu olhei, 120 mil seguidores. Eu falei, poxa, deve ser importante, né? Ou deve ser uma pessoa que produz alguma coisa. Não, ela só era bonita. Ela ficava, sério, sem mentira pra vocês, ela postava foto dela na academia, acho que o dia inteiro, naquela circunstância. Postando foto e stories, e eu tô aqui, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo. Não, nada. Mas o que ela fez para ter 120 mil pessoas que seguem o que ela fica? Nada, ela só é bonita. 120 mil pessoas. Isso é bonito. Assim como dias atrás, eu também ouvi um outro cara. Ele tinha 1 milhão e pouco de seguidores. Sabe o que ele é? Rico. Mas o que ele... Nada, ele é rico. O pai dele era rico, ele herdou a riqueza do pai dele e continuou rico. Mas o que ele fez? O que ele demonstrou? Por que as pessoas seguem? Por que as pessoas querem ver o que ele... Então, mas e aí? Porque o arquétipo de felicidade que nós, meus irmãos, e eu não estou falando que isso é consciência, nós inconscientemente estamos construindo e mergulhando e trazendo para nós, é esse arquétipo de felicidade. Pegue para o jovem hoje, para o filho adolescente, para a filha adolescente, pergunte o que eles acreditam ser felicidade. Qual é a construção de felicidade que eles fizeram para eles mesmos? E na época de vocês, meus irmãos, que estão com os cabelos mais enervados pelo tempo, qual era o conceito de felicidade que vocês tinham na época de vocês? Qual era o almejar de felicidade que existia naquela época? E olha como ele é diferente do almejar de felicidade e de ideia de vida e de felicidade que nós temos hoje. Agora, sabe o que acontece? Acontece assim. Muitas vezes, na mais das vezes, aquela noção, aquele verniz de felicidade mostrado ao público não é a real sensação, ou situação que a pessoa tem para com ela. Eu já devo ter contado aqui para vocês uma experiência que eu tive certa feita. Se eu não contei, se eu contei, vocês me perdoam. Por nada, daqui a pouco nem todo mundo ouviu. Mas uma vez aconteceu comigo, lá em Torres, eu e a minha esposa, um dia saímos para ir jantar. E a gente foi jantar lá no cantinho do pescador. A gente estava lá jantando, eu e ela. E daí, na mesa ao lado, tinha um casal. Um casal mais jovem assim, mas quebrando o pau. Quando eu digo quebrando o pau, estavam numa discussão os dois, que era constrangedor para todo mundo na volta. Sabe quando a discussão, o volume da discussão já... Eles não estavam nem aí, estava todo mundo escutando, né? E Torres é uma cidade com muita gente fofoqueira, já tinha gente com a cadeira pro lado. Para escutar melhor. Só em Torres. Torres, aqui Arroio do Sal, isso não tem. Aqui não tem. Isso só acontece lá. Só lá. Já estava a galera lá querendo e tal. E eles estavam lá numa discussão, mas gente, olha, constrangedor. Daqui a pouco, eles pararam com isso. Botou o celular e voltaram a discutir. Mas o mais interessante você não sabe.
chegamos em casa depois e por alguma razão a minha esposa, ela conhecia aquela moça, elas se seguiam no Facebook, no Instagram, sei lá o quê. E ela mostrou pra mim, olha a foto da fulana que ela tirou naquele momento da discussão. Disse, noite romântica com meu amorzinho. Mas o mais legal era os comentários tudo embaixo. Lindos, maravilhosos, casal perfeito. Quanto amor. Estavam se quebrando no pau. Mas a ilusão de felicidade que eles queriam passar para os outros deixava, quem sabe, chegava nas outras pessoas e as outras pessoas olhavam aquilo, idealizavam aquela relação que viam das outras pessoas e achavam que a relação delas já não era tão boa o suficiente. E já se perdiam nessa busca, nesse arquétipo construído de felicidade. Dias atrás aconteceu um caso também muito interessante comigo, porque eu sou meio bronco nessas coisas, eu não entendo muito bem como funcionam essas coisas. Uma pessoa estava com um problema e tal, e mandou mensagem, Rodrigo, as coisas estão muito difíceis, eu estou precisando de ajuda, estou pensando em me matar. Eu calma, peraí, vou ajudar, vamos conversar, primeiro respira, tira essa bobagem da cabeça, vamos conversar. Estou terminando aqui, coisa do trabalho, eu já vou aí conversar. Não, beleza, graças a Deus, obrigado. Estava chorando em prantos. Uma situação bem difícil. E falando que estava pensando em se matar. Falei, tá, beleza, terminei as coisas e tal. Entrei no carro, estava indo até lá. Entrou um negócio lá no status do WhatsApp. A pessoa que estava pedindo ajuda, estava chorando, ela tirou uma foto na prainha em Torres, com um sol bonito, dizendo gratidão. O que você... Eu falei pra vocês, sou meio bronco com essas coisas. Sabe o que eu fiz? Fui pra casa. Tá bem? Tá bem? Que bom, tá bem, né? Fizemos prece e tal. Né? Daqui a pouco a pessoa, tu não vai vir! Eu achei que tu tava bem! Por que tu achou isso? Porque tu acabou de postar uma foto no teu status dizendo gratidão. E daí vem respondendo, tu acredita nessas coisas? Vocês entendem, meu irmão? Vocês entendem? Entendem como a gente hoje está mergulhado num propósito, numa busca totalmente aparente do que realmente deve ser. E mesmo que nós não façamos parte desse contexto, em algum momento, de uma forma ou de outra, nós nos ligamos a essas ideias, a essas noções de felicidade. Construídas, não por nós, mas aonde nós almejamos. Porque nesse contexto em que nós vivemos, o mundo propõe a nós essa ideia, esse ideário. A felicidade é algo que você conquista tendo coisas, fazendo coisas e mostrando isso aos outros. Mas é muita carência. É muita carência das pessoas que precisam de um pico de dopamina e serotonina na química cerebral através de um botão que uma pessoa aperta no seu smartphone em um outro lugar. Eu recebi tantos likes. Isso é bom. É a ilusão a qual Emmanuel falava. Então, se a gente perceber, quando Jesus diz, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, Jesus está falando o quê? A minha paz. Mas não a paz que o mundo dá. Porque a paz que o mundo dá é só tribulação. Porque quando nós condicionamos a nossa busca a questões materiais, e quando eu digo questão material, gente, eu não estou falando só de dinheiro, estou falando questão material, é várias outras coisas. É várias outras coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo, porque é bom fazer esse parênteses. Às vezes a gente tem um relacionamento com uma pessoa e a gente idealiza o relacionamento com aquela pessoa em cima de uma noção de relacionamento que a gente consumiu em algum lugar. Ou de alguma outra pessoa. Quando a gente não é igual, quando a pessoa não é igual. Dias atrás, lá na nossa casa espírita, num atendimento fraterno, a moça, a mulher, a senhora falou assim, ela disse assim, eu quero terminar o meu casamento, pois o meu
esposo não é mais o mesmo homem que era. Não, ótimo. Quanto tempo vocês estão juntos? 52 anos. Demorou tudo isso, né? Demorou tudo isso. Mas e daí, gente? Eu digo, eu sou meio ogro, né? Daí eu dei uma resposta enviesada. Não sei se é meu lado capricorniano, não sei se é assim. Eu dei uma resposta meio enviesada assim. Eu disse assim, tá, mas e a senhora é a mesma pessoa 52 anos atrás? É a mesma pessoa? Mas você quer que depois de 52 anos, ele seja o mesmo homem que era 52 anos? Ele não é. E eu perguntei, ele é pior ou é melhor? Não, ele só é diferente. Exatamente, ele só é diferente. Vocês entendem? Quando eu falo que nós conceituamos essa noção de felicidade em cima de questões materiais, é disso que eu estou falando. Eu não estou falando apenas de questão monetária, de questão... Não, eu estou falando dessa ilusão que nós criamos, onde há uma caixa de coisas e naquela caixa estão os modelos que nós precisamos buscar. Não é assim que funciona. Porque a realidade é muito mais complexa. O ser humano é muito mais complexo. Quantas e quantas vezes, e na mais das vezes, as experiências que nós almejamos nos prometem perfumes de flores, doçura de mel, mas nada mais são do que nos aprisionar nos calabouços que nós criamos para nós mesmos. Quantas e quantas vezes nós idealizamos circunstâncias, nós buscamos circunstâncias, nós nos colocamos em busca de algo sem analisar a fundo o propósito dessa busca, o propósito dessa construção. Qual é o propósito que me leva a isso? Qual é o propósito que eu tenho em fazer esse projeto? Qual o propósito que eu tenho nessa minha busca pessoal? Qual o propósito que eu tenho na minha relação com essa pessoa? Qual o propósito que eu tenho com a minha relação com a minha família? Qual o propósito que eu tenho? Porque é aí que vem o ponto. No mundo, quando nós calcamos a nossa felicidade, porque vamos pensar que paz e felicidade são conceitos que estão muito próximos. Quando a gente fala da questão material. Por isso que Jesus diz, a paz, minha paz eu vos deixo, mas no mundo, a paz, não a paz do mundo, porque a paz do mundo é só tribulação. O que nós pensaríamos em ter paz no mundo? Vamos pensar. Eu com 10 milhões de dólares, numa ilha, num resort no Caribe, tranquilão. Daí eu vou estar em paz. Maravilha. Vou estar lá, sem precisar trabalhar, sem precisar resolver problema, sem precisar me estressar com nada, porque eu vou estar cheio de dinheiro no banco, vou estar num resort no Caribe, todo mundo me servindo, eu com a minha sunga, ou no meio do mar, comendo camarão, tomando caipirinha. Felicidade? Paz? Claro que não. Claro que não. Porque não é o que a vida nos propõe. Não é o que a vida propõe a nós outros. Sabe por quê? Porque, meus irmãos, quando a gente calca a nossa felicidade, a nossa busca de paz em cima disso, a gente acaba se desviando do que realmente importa e deveria importar para nós. Porque nós acabamos calcando, construindo as bases, os alicerces da nossa busca em coisas mais frágeis do que a gente imagina. Porque a verdade é que toda a nossa existência aqui, nesse plano, eu não vou falar do plano espiritual, toda a nossa existência, do primeiro momento que nós respiramos, quando chegamos aqui no plano físico, até o último momento que suspiramos ao fechar os olhos, para o final da vida física, toda essa nossa existência nos remete para dentro de nós. Tudo que acontece conosco, obrigatoriamente nos empurra, nos remete para dentro de nós. Só que a gente teimosamente não quer ir para dentro de nós. Sabe por que a gente não gosta de ir para dentro de nós? Porque a gente vai se despir de nós mesmos, das máscaras que a gente cria, das circunstâncias difíceis que a gente faz. A gente vai se despir, a gente não vai conseguir fazer a coisa correta. A gente vai se ver desnudo como nós somos de verdade. E isso vai criar em nós uma dor.
Porque ninguém gosta de ver os seus defeitos. Ninguém gosta. Mas a gente precisa. A nossa vida nos remete para dentro de nós. Uma busca que nós vamos ter que fazer. Uma viagem para dentro de nós em busca de nós mesmos. Que nós vamos precisar fazer. Se não for hoje, vai ser amanhã. Se não for amanhã, vai ser semana que vem. Se não for semana que vem, vai ser mês que vem. Se não for mês que vem, vai ser ano que vem. Se não for ano que vem, vai ser daqui a 10 anos. Se não for daqui a 10 anos, vai ser daqui a 50 anos. Se não for nessa reencarnação, vai ser na próxima. Se não for na próxima, vai ser numa outra. Mas em algum momento, nós vamos precisar ir para dentro de nós mesmos. Tomar posse das nossas emoções, tomar posse das nossas circunstâncias. E aí nós vamos poder espelhar com um propósito aquilo que Jesus falava dos seus atos. A paz do Cristo não é uma paz calcada nas questões materiais. A paz do Cristo é uma paz íntima, construída. O Chico Xavier tinha uma frase fantástica. Não há bem que se recolha sem ser conquistado. E não há mal que não nos acometa sem ser atraído. Não há bem que não se recolha sem ser conquistado. Meus irmãos, a felicidade dos espíritos puros é forjada. Ela não é dada. Ela não é homologada. Ninguém foi lá num espírito puro, bateu nas costas e disse, a partir de hoje você é puro. Não. É forjada nas experiências difíceis que aquele espírito vai enfrentando através dos tempos. E não enfrentando, aí que está o ponto, não enfrentando as experiências externas, enfrentando a si mesmo diante das circunstâncias difíceis. Porque esse é o ponto. Quando Jesus diz, meus irmãos, eu venci o mundo, ele está dizendo para nós assim, nós precisamos vencer o mundo dentro de nós mesmos. Nós precisamos vencer dentro de nós mesmos aquela parte do nosso ser que ainda pensa da forma material. Nós precisamos vencer dentro de nós mesmos aquela parte nossa que ainda se apega a circunstâncias materiais de paz, de felicidade. Nós precisamos combater em nós mesmos aquela fração do nosso ser que não nos deixa pensar como seres imortais que somos. Jesus diz, eu venci o mundo. E ele diz, vença o mundo dentro de você mesmo. Vença essa fração sua que ainda clama por circunstâncias comezinhas de um mundo físico e decadente. A minha paz eu vos dou, ele diz, a minha paz. A paz dos lúcidos. A felicidade dos lúcidos. A felicidade dos espíritos que aprenderam a entender a vida. A felicidade dos espíritos que deram um propósito para suas existências. A felicidade é uma construção, a felicidade é uma consequência das nossas buscas. A felicidade é uma consequência dos fardos que nós carregamos com a força do Cristo. Mas a felicidade também é consequência de onde esses fardos que nós carregamos nos carregam. Desculpem eu ter passado o tempo de novo. Mas pelo menos hoje eu não vi quase ninguém bocejando. É um ganho. Eu imaginei, eu vou contar bastante história que daí a galera dá uma mexida. Obrigado pela atenção de vocês. Desculpem ter passado o tempo mais uma vez. Que nós tenhamos uma semana de busca interior. Busca dentro de nós mesmos. E assim seja.